Muito bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Sistema Pericumã de Comunicação um dos maiores expoentes da política de Pinheiro, da Baixada e também do Maranhão, Filadelfo Mendes Filho, mais conhecido como Sr. Dedeco. Sr. Dedeco, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Pois não. Prazer é nosso. Obrigado. Falar um pouco da sua história. Eu acho que pouca gente em Pinheiro, pela evolução, pela velocidade com que a cidade cresce, pouca gente conhece da sua história, né? O senhor começou na política com que idade, senhor Dedeco? 40 e poucos anos. O senhor foi o que na política, senhor Dedeco? Vereador, 3 mandatos. 3. Que mais? Depois, não, primeiro eu comecei, na política não, primeiro eu comecei, vamos falar primeiro da minha coisa. Da sua mocidade? Nós éramos pobres. Muito pobre? Meu pai era marchante, vendeu uma carninha aí. E minha mãe tinha arrumado uma vaga para mim na Escola Técnica de São Luís. Tá. O senhor foi? Não, meu pai morreu. Ah, tá. Meu pai morreu, aí eu fiquei tomando conta de casa. Tá. Mas nós não tínhamos nada. Eu vendia, ele deixou para minha mãe 100 cabeças e 50 para mim. Tá. Aí, de vez em todo mês ela vendia uma vaquinha para sustentar. E me botou numa oficina de sapateiro com Júlio Araújo. Qual foi sua primeira profissão, senhor Dedeco? Sapateiro. Sapateiro? É. Aprendiz de sapateiro. Sim. Ganhava 12 mil reais por dia. Por dia? É. Depois de sapateiro, o que o senhor... Não, aí eu fui aumentando, já ganhava mais. Sim. Tá vendo? Depois de sapateiro, eu botei um comérciozinho. Comércio? O senhor foi comerciante? Ali de frente da minha casa. Tá. O que era o Uma comércio? barraquinha. Barraca? Só vendia a parte de baixo. Farinha, arroz, feijão, Sim. banha, essa besteira. Tá. E aí eu passei, mal dava para comer. Aí eu fechei. Fechou a barraca? Fechei a barraca. E aí, partiu para onde? Parti para o bar. Bar? É. O senhor foi dono de bar, senhor Dedeco? Bar quitandinha, rapaz. Foi? Vendia cerveja. Comprei o primeiro de rádio dali de baixo, fui eu. Um radinho de pilha desse tamanho que eu trouxe do armazém da cabeça, porque a mão cansava. Sim. Aí fiquei lá e tal. Depois comprei uma casinha, aquela que eu morava, Sim. né? Comprei lá por 12 mil. Tá. Mas, não, por 8 mil. Sim. Aí fomos, depois casei. Casou com dona de Lu. Mulher bonita desse tempo. Tá. Tal, Família tradicional. Tradicional. Só era pobre. Tá. Como o senhor também, né? Aí. Isso, o senhor tendo um bar. Ainda não tinha. Nós não tinha o bar quando o senhor casou? Não, já tinha. Já tinha o bar. Já tinha o bar. Vendia picolé, refresco e tal. Aí eu comecei e tal. Aí casei e começou a nascer os filhos. Quantos? 9. 9 filhos. Porque eu não tinha o que fazer. Sim. Naquela época não tinha televisão, tinha? Não, eu já tinha. Já tinha? Já. Mas no bar. Sim. Aí, quando era 10 horas, eu fechava o bar. Tá bom, ia fazer criança. Ia fazer criança, não tinha outra coisa. Senhor Dedeco, quando é que o senhor começou na política? Aí comecei na política, como eu estou dizendo, em 64 como vereador. Como vereador. Aí foi subindo e tal. Quantos mandatos de vereador o senhor teve? 3? 3. 3 mandatos. Depois, prefeito único. O
senhor foi prefeito, candidato único, senhor Dedeco? Único. Por quê? Porque esse José Maria Gonçalves era o presidente da oposição. Sim, do partido da Da oposição. oposição. E quando eu me lancei candidato, Sarney conseguiu aí, com o Maneco e tal, aí eu parti e não tive Adversário. adversário. Se elegeu como candidato único. Ainda teve, parece naquele tempo, Como candidato único. 8 mil votos. 8 por mil. aí, porque o eleitorado era de 10 Ah, e tal. um eleitorado pequeno ainda. pequeno. Aí foi. Senhor Dedé, quando o senhor foi prefeito, o senhor lembra de realizações importantes que o senhor fez em Pinheiro? Algumas? Lembro. Olha, eu fiz aquela barragem da Matriz para o Campinho. Matriz para o Campinho. O senhor que fez? Foi. Porque nesse tempo eles vinham beber água, vinham buscar água. O barro da canela aqui, Na Matriz? porque lá não tinha água. Não tinha água na Matriz e ia buscar no Campinho. Atravessando o campo. O campo é o contrário. O Campinho que ia buscar na Matriz. Exato. E no barro. O barro. Aí o senhor fez a A barragem. barragem fiz. Tá. Depois eu parti para colégios. Colégios. Fiz aquele MEDS, Presidente Médici, o senhor construiu? foi. Construí Presidente Médici, construí umas 3 escolas aqui de Pacas e de coisas. Pedro do Rosário também? Pedro do Rosário foi o primeiro colégio. O prefeito ainda brigou, veio aí em casas que ia trazer gente para. Não conseguia, porque ele sempre era Viana aqui, Sim. comandava, andava lá. Mas Pedro do Rosário pertencia a Pinheiro. Não, nesse pertencia, mas ele, como. Não tinha estrada, não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu fiz estrada e botei um colégio Lá. lá. Tá. Pronto, resolvi o problema. Não tinha colégio em Pedro do Rosário. Não, se tinha era besteirinha. Qual foi outra grande obra importante que o senhor fez aqui em Pinheiro, senhor Dedé? Que o senhor lembra? Para mim foi terminar o Hospital Nossa Senhora das Mercês. Que era o quê? Pequeno? Estava Não, começado, não estava acabado? Estava acabado. Eu fiz muro, eu meti Bloquete? lajota e tal, e ajeitei tudo. Foi muito boa. Senhor Dedé, como é que começou a sua amizade com o seu amigo José Sarney? Olha, José Sarney, um dia, uma tarde, apareceu lá em casa no meu bar. No bar? Não, chegando lá, na minha casa. Aí O bar funcionava na sua casa, não era? era. Hum, Aí ele Chico Leite. sim. Aí Chico Leite me apresentou, olha, daqui a meu sobrinho, não sei o quê. Aí ele disse, nós estamos aqui para pedir um votinho para Sarney e tal. Sarney era candidato a quê? Deputado Federal. federal, Tá, não qual? se elegeu. Não se elegeu, foi. Aí eu digo, não, eu não posso porque eu já tenho compromisso O senhor já tinha? com o Partido de Ademar de Barros e tal, já me deram cartaz e tudo. Mas na outra, muito bem. Quando foi na outra, ele veio e nós engrenamos. Na outra já era para quê? Para governador? Hã? Para governador? Não, primeiro para Federal. Federal, Sim. depois é que ele veio para governador. E aí engrenou essa parceria, Essa parceria. que dura até hoje. Eu devo muito a ele me nomeou coletor de Pinheiro. Ele ajudou na sua administração? Ajudou, mandava verba. Muito bom. Senhor Dedeco, na época que o senhor foi prefeito, o senhor recebia emendas, o senhor recebia dinheiro do governo federal, estadual? Isso faz até graça. Era nesse tempo era presidente Médici, o presidente, aquele da Revolução. Sim. Eu recebia
uma fundo de participação, é aquele que eles Sim. mandavam, 300 mil, mais ou menos. E recebia um dinheirinho como coletor, porque como eu fui para a prefeitura ser secretário de Maneco, eles me deixaram. Então, era com esse dinheirinho que eu fazia obras, pequenas obras. Pequenas. E pagava funcionalistas. O senhor pagava tudo em dia, era tudo organizado? Tudo em dia, nunca falhou nada. Ramon Pinheiro me deixou um débito. Grande. Não, 60 mil reais, 60 Para a prefeitura pagar, para o senhor pagar. Paguei tudo que estava. Senhor Dedeco, e como deputado, o senhor foi um dos representantes de Pinheiro e da região da Baixada. Um dia eu recebi um chamado para ir em Palácio. Eu cheguei lá, Castelo. João Castelo, governador. Governador. Ele me disse, Senhor Dedeco, mandamos me chamar, porque você quer ser candidato, só nem me disse, você vai ser deputado. Mas Castelo não tem um sustão para ser candidato. Não se preocupe, você está vendo esse pessoal aqui? Tinha fulano tal, lá não sei que verde, verde, não sei quem, é Meteroeba, 3. Eu digo, mas eu não, é tudo de graça. Muito bem, aí parti. Para a eleição, se elegeu. E elegi com 14 mil votos. Tá. Representante da Baixada, Pinheiro e Baixada. É. Aí, no segundo mandato, eu já tive menos. Tá. Já teve só 12 mil. Mas se elegeu. Mas sempre me elegi. Aí fiquei trabalhando, comprei casa em São Luís, botei os filhos para estudar tudo e tal. Senhor Dedeco, qual a importância, como é que o senhor analisa os mandatos do prefeito Filuca? Bons, 3 que teve aqui, muito bom. Melhor do que o meu. Melhor do que o seu. Porque já tinha verba. Já tinha verba, nessa época já podia construir, já podia realizar as coisas. 3 mandatos de vereador, 1 mandato de prefeito, senhor Dedeco? Apenas um mandato de prefeito, 2 mandatos de deputado estadual. Pai do ex-prefeito Filuca e avô do ex-deputado estadual e federal Vitor Mendes. Senhor Dedeco, como é que o senhor avalia, o senhor já falou da administração do ex-prefeito Filuca, como é que o senhor avalia os mandatos do deputado federal Vitor Mendes, estadual e federal? Bons, todos bons. Senhor Dedeco, o que o senhor poderia ter feito, desejou fazer e não conseguiu fazer na sua administração? Ah, muita coisa. Eu estou dizendo que a verba que eu recebia era 400 reais. Como é que eu ia fazer coisa? Pagava o funcionalismo e quase não dava para fazer nada. Se não fosse uma ajuda que eu recebia da coletoria, porque eu estou dizendo que eu fui nomeado coletor e não, mas recebia o dinheiro. E o senhor usava esse dinheiro para fazer obras, senhor Dedeco? Pequenas obras como essas que eu já te falei. Sim. Presidente Médici, Colégio, Pedro Rosário e outros. Calçamento de rua o senhor fez? Nunca. Não Varrer rua, nunca. Não existia esse tempo, rua, quase não. Cada qual que limpasse o seu. E o que era? Era pissarra, areia? Areia, pissarra. Maneco Paiva foi um bom prefeito em Pinheiro? Teve 13 mandatos. No primeiro ele fez, quando o Sarney Ajudou. Os outros 2 foi besteirinha. Sim. Mesmo com verbas grandes. Tá. Naquela época era difícil administrar o município do tamanho de Pinheiro, senhor Dedeco? Demais, Demais, porque tinha asfalto, tinha muitos colégios, Senhor Dedeco, Sarney
ajudou muito a Baixada a ser o que é? Como nós éramos antes de Sarney? Mas era uma pobreza desgraçada. Primeiro, nós só atravessava por lado de lá de canoa. Ele mandou fazer aquela barragem. A barragem. A barragem da Ponte Zé Sarney. Ele construiu estrada de Pinheiro, Pedro Rosário, São Luís. Se não tinha. Onde? Como é que se saía de Pinheiro antigamente, seu Dedeco? Viajava para São Luís, como era? A cavalo, de verão, e canoa, de inverno. Tá, e para São Luís, como é que se ia? De barco a vela. Quantos dias, seu Dedeco? Era 3 dias. Porque saía à noite do armazém. Sim. Só podia sair à noite porque não tinha. Sim. Aí ele saía remando. Tá. Quando chegava, mas 2 horas depois, ele chegava no Una. Tá, no Una. Alto mar. Alto mar, rapaz, Una é o rio. Tá. Lá a Rio Ferro. Sim. A Rio Ferro. Para esperar daí é 12 horas quando o maré voltar, são 6 horas chegar. Aí, o que nós comíamos? Tainha cozida, não era carne. Tainha cozida com arroz. No barco. No barco. Esperando a maré crescer. Os pratinhos dele. Aí esperando a maré crescer. Quando a maré vinha, a gente se animava. Sim. Ela tinha que encher. Tá. Ele só saía agora porque não tinha. Sim. Só saía a maré vazando. Aí nós íamos, ficava No barco. na gurita. Sim. Na gurita, outro problema. Espera, nada. Aí daí saía para a pontaria. Da pontaria dormia, de manhã saía de barco a vela, era 3 dias daqui para São Luís. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Todo mundo dentro de um barco. Dentro do barco, deitado numa rede, cada qual que levasse a sua, porque Se não deitava no chão. no chão. Seu Dedé, qual é a sua idade? Hoje, 95 anos, 95 anos. bem vivido. Bem vivido, seu Dedé. É. Só uma pergunta, seu Dedé. Se nós tivéssemos bons gestores, Pinheiro estava mais avançada? Estava melhor? Naturalmente, não tenho dúvida. Tenho dúvida. Senhor Dedeco, a juventude, o senhor começou sua vida pública jovem ainda. O senhor acha que a juventude pinheirense participa pouco da vida política? Nós temos aí, quer dizer, custa aparecer novas lideranças? Custa. Qual é a sua opinião quanto a isso? A juventude poderia participar mais? Mas, e pessoas com mais inteligência, Mais qualidade. qualidade. Deixamos a desejar. Nós estamos conversando aqui com o senhor Filadelfo Mendes Filho, conhecido como Dedeco Mendes, 95 anos de idade, 3 vezes vereador, prefeito de Pinheiro, Da Bebe Cerveja. ex-deputado estadual por 2 mandatos. Senhor Dedeco, qual é a sua mensagem que o senhor deixaria ao povo de Pinheiro aos 95 anos de idade, um cidadão que começou, como o senhor disse, pobre, né, que conseguiu se realizar? Qual é a mensagem que o senhor deixaria a essa juventude, a nossa população pinheirense? Olha, Zé, que seguisse o meu exemplo. É o que eu tenho a dizer. Que seguisse o meu exemplo, tivesse mais dedicação, mais instrução, mais condições de administrar e fazer. Qual a importância da família, senhor Dedeco? Muito boa. Eu reúno os filhos, é uma alegria, cerveja, apanha. Neto, com bisneto, bisneto, tataraneto.
cerveja apanha. O senhor é um homem feliz, seu Dedé? Muito, muito, muito. Eu sou o mais feliz do mundo. Parabéns, seu Dedé. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Tá, obrigado. Grande abraço. Muito bem, encerramos então aí a participação aqui nos nossos estúdios, nessa entrevista, né, contando um pouco da sua história de um grande político, de um grande administrador que foi aqui da nossa cidade, do nosso município e da nossa região, né? Como foi dito, foi 3 vezes vereador, foi prefeito, foi 2 vezes deputado e como ele mesmo diz, é um homem feliz e realizado. Obrigado, senhor Dedé. Muito obrigado. Parabéns pela idade, pela lucidez, né? Por o senhor estar aqui aos 95 anos conversando, podendo conversar conosco e dando exemplos. Idade espero ir até os 100. 100 anos. O senhor quer chegar aos 100? Olha, é daqui a pouco. Falta como? 5 anos. Não é possível. Obrigado, senhor Dedé. Um abraço para o senhor. Um abraço a todos vocês.